O filho do empresário viúvo não comia há 2 semanas e Lucas tinha apenas 8 anos. Quando tudo começou, depois que a mãe partiu, o menino simplesmente parou de comer, e todos tentaram sem sucesso, até que chegou Lívia, uma mulher simples de quem ninguém imaginava o que seria capaz. Lívia entrou naquela mansão às 7 da manhã, segurando apenas uma sacola de pano com suas coisas, e o endereço anotado num papel amassado que ela guardava no bolso do uniforme que havia comprado com o último dinheiro que tinha. A agência de empregos havia ligado na noite anterior dizendo que precisavam de alguém urgente para trabalhar na casa de um empresário viúvo e que o salário era bom, mas que ninguém conseguia ficar mais de 3 dias no emprego. Ela não perguntou o motivo. Não podia se dar ao luxo de recusar trabalho. Tinha contas atrasadas, aluguel vencendo e a geladeira praticamente vazia. A porta foi aberta por uma mulher de meia idade, com o rosto cansado e os olhos fundos, que se apresentou como Helena, a governanta. "Você é a nova?" perguntou sem emoção na voz, enquanto olhava Lívia de cima a baixo. "Sou, sim. Me chamo Lívia", respondeu ela, tirando o boné e segurando-o com as 2 mãos na frente do corpo. Helena fez um gesto para que entrasse e fechou a porta com força. O hall de entrada era imenso, com piso de mármore claro, refletindo a luz do lustre de cristal pendurado no teto alto. A escadaria larga levava ao 2º andar, dividindo-se em 2 caminhos. Quadros enormes decoravam as paredes, e vasos com flores frescas estavam espalhados sobre mesinhas de apoio. Tudo cheirava a limpeza e dinheiro. "Vou ser direta com você porque não tenho tempo a perder. O patrão se chama Adriano e perdeu a esposa há 2 meses num acidente de carro. Desde então, o filho dele, o Lucas, não come mais nada. Literalmente nada. Água ele bebe um pouco quando a gente insiste muito, mas comida não entra de jeito nenhum. Já passaram por aqui os médicos mais caros da cidade, psicólogos infantis, terapeutas especializados em luto, nutricionistas com todos os suplementos possíveis, e nada funcionou. O menino está definhando, e o patrão está desesperado, mas não sabe lidar com isso. Trabalha o dia inteiro, e quando chega em casa, se tranca no escritório bebendo uísque e encarando papéis que duvido que ele realmente leia. Você vai cuidar da limpeza geral da casa e ajudar no que mais precisar. Mas ninguém aqui conseguiu fazer o menino comer. Então nem tente forçar, porque você vai acabar desistindo, como todas as outras", explicou Helena, enquanto caminhava pelos corredores largos. Mostrou a cozinha equipada com eletrodomésticos de última geração, a sala de estar com sofás de couro e uma televisão enorme, a biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, cheias de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Lívia ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra e cada detalhe daquela casa que mais parecia um museu do que um lar. Ela tinha perdido o marido 5 anos antes num acidente de trabalho e sabia exatamente o que era a dor de perder alguém de forma súbita e violenta, mas nunca tinha visto uma criança parar de comer completamente por causa disso. "Onde ele está agora?" perguntou com a voz suave. Helena parou no meio do corredor, o olhar carregado de cansaço e descrença. "No quarto dele. Sempre está no quarto. Não sai de lá, a não ser para ir ao banheiro. Não brinca mais, não vê TV, não pede nada. Fica só ali, naquela poltrona perto da janela, olhando para fora, como se estivesse esperando alguém que nunca vai voltar." Lívia sentiu o peito apertar. Conhecia bem aquele tipo de espera. Subiu as escadas atrás de Helena, pisando no tapete felpudo, até chegarem a uma porta branca com detalhes dourados e uma plaquinha escrita Lucas em letras azuis. Helena bateu de leve 3 vezes e entrou sem esperar resposta. O quarto era enorme, decorado em tons de azul claro e branco. Uma cama de casal ficava no centro, coberta por um edredom fofo cheio de almofadas. Prateleiras nas paredes exibiam carrinhos, bonecos de ação e bichos de pelúcia de todos os tipos. Uma mesinha com cadeirinhas combinando tinha um jogo de construção ainda montado e brinquedos espalhados pelo chão, como se alguém tivesse parado de brincar no meio de uma tarde qualquer e nunca mais voltado. Sentado numa poltrona estofada, perto da janela grande que dava para o jardim, estava Lucas, pequeno demais para seus 8 anos.
O cabelo castanho liso caía sem brilho sobre os ombros muito magros. Ele vestia um pijama de algodão azul, claramente grande demais para seu tamanho, e pantufas de dinossauro. A pele pálida, quase transparente, e os olhos fundos fixos na janela mostravam um menino presente apenas no corpo. Por dentro, ele parecia estar longe. As mãos pequenas e ossudas descansavam no colo. Ela vai trabalhar aqui na casa e ajudar a cuidar de você, disse Helena, tentando soar gentil, mas a voz saía mecânica, como se já tivesse repetido aquilo dezenas de vezes. Lucas não se moveu, não piscou, não virou a cabeça. Nada. Lívia deu 2 passos lentos para dentro do quarto, se agachou ao lado da poltrona, ficando na altura dos olhos vazios do menino. Oi, Lucas. É um prazer te conhecer, disse na voz mais suave que conseguia, a mesma que usava com crianças assustadas. Nenhuma reação. Helena suspirou, fez sinal para que Lívia saísse e fechou a porta cuidadosamente. Viu? É assim o tempo todo, murmurou. Ele não responde, não reage, não demonstra interesse por nada. Já tentamos de tudo. O patrão até trouxe uma babá especializada de outro estado, mas nem ela conseguiu. Ficou 2 semanas e desistiu, dizendo que nunca tinha visto um caso tão difícil. Agora o patrão só paga as contas altíssimas dos médicos e espera algum milagre. Lívia sentiu o peso de tudo aquilo. Ela passou o resto da manhã organizando a despensa enorme, limpando a sala de jantar com a mesa de 12 lugares coberta de poeira, já que ninguém comia ali, e aprendendo a rotina que Helena seguia religiosamente. A mansão parecia grande demais para apenas 3 pessoas. Parecia vazia e sem vida. Por volta do meio-dia, Helena preparou uma bandeja bonita com sopa cremosa, torradas, suco e frutas cortadas em formatos divertidos. Subiu com cuidado e voltou 15 minutos depois com a bandeja completamente intocada. Lívia continuou a rotina da tarde. Limpou banheiros, passou pano, aspirou tapetes, organizou a lavanderia. Às 3, Helena saiu para fazer compras, deixando Lívia sozinha na casa silenciosa. Já no fim da limpeza, enquanto guardava os produtos no armário, ouviu um barulho abafado vindo do andar de cima. Um baque surdo. Ela largou tudo e correu escada acima. A porta do quarto de Lucas estava entreaberta. Lívia empurrou devagar e encontrou o menino ajoelhado no chão, debaixo do armário grande, tentando alcançar uma caixa na prateleira mais alta. Os braços finos tremiam e as pernas mal o sustentavam. Deixa eu te ajudar, disse Lívia suavemente. Lucas se virou assustado, os olhos arregalados, medo puro. Era a primeira emoção real que ele mostrava desde que ela chegara. Calma, eu não vou te machucar. Só quero pegar a caixa para você não se esforçar tanto. Tudo bem? Ele não respondeu, mas depois de longos segundos abaixou os braços trêmulos. Lívia alcançou a caixa de sapatos bege e entregou nas mãos geladas do menino. Lucas a segurou contra o peito como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Sentou-se novamente na poltrona e abriu a tampa com cuidado. De dentro tirou fotos, dezenas delas, fotos de sua mãe, uma mulher linda, loira, de sorriso enorme, abraçando Lucas em diferentes lugares e diferentes fases da vida. Praia, parque, festa de aniversário, cozinhando, zoológico, Natal. Lucas olhava cada foto como se tentasse gravar cada detalhe. Seus olhos, secos há tanto tempo, começaram a brilhar. Lívia sentou-se no chão, em silêncio. Depois de longos minutos, Lucas finalmente falou, com a voz mais fraca e rouca que ela já tinha ouvido. Ela se foi... Eu sei, meu amor, respondeu Lívia com o máximo de cuidado. Ela não vai voltar para casa, e eu sei que isso dói mais do que qualquer coisa no mundo. Lucas finalmente olhou nos olhos dela, olhos cheios de dor. Meu pai não fala mais comigo. Só trabalha e trabalha. Quando ele está em casa, fica trancado no escritório. Acho que ele não gosta mais de mim. Acho que ele me culpa pelo que aconteceu com a mamãe. Isso não é verdade de jeito nenhum. Ele não te culpa por nada, e ele te ama. Mas quando a gente sofre muito, às vezes não sabe mostrar. Às vezes se afasta sem querer. Lucas baixou os olhos e uma lágrima grossa escorreu.
Eu não quero comer porque quando eu como, eu esqueço dela por alguns minutos. E eu não quero esquecer. Se eu esquecer, é como se ela nunca tivesse existido. Como se tudo sumisse. Enquanto eu não comer, ela ainda fica viva dentro de mim. Lívia sentiu o coração se partir. Ela segurou a mão gelada do menino entre as suas. Lucas, você nunca vai esquecer sua mãe. Nunca. O amor dela não vai desaparecer porque você come. Ela vai continuar aqui, dentro do seu coração. E sabe o que eu acho que ela queria agora? Que você vivesse. Que crescesse forte e saudável. Que brincasse, sorrisse, fizesse amigos. Que comesse coisas gostosas, que tivesse força para correr. Ela queria que você fosse feliz. Porque é isso que todas as mães querem. Felizes vivendo a vida do melhor jeito possível. Lucas soluçou alto e mais lágrimas começaram a cair, molhando o pijama velho. O corpo pequeno começou a tremer inteiro. Lívia não pensou duas vezes e puxou o menino para um abraço apertado, envolvendo aquele corpinho frágil com os braços. E Lucas não resistiu. Ele se jogou no abraço e chorou. Chorou tudo que tinha guardado dentro do peito por 2 meses inteiros. Chorou a saudade, a raiva, a confusão, o medo, a solidão. Lívia apenas segurou firme, fazendo movimentos circulares suaves nas costas dele, e deixou que ele chorasse o quanto precisasse, sem pressa nenhuma. Ficaram assim por muito tempo, até que Lucas finalmente se acalmou, ficando apenas com aqueles soluços entrecortados de quem chorou demais. Quando se separaram, Lívia limpou o rosto molhado dele com a manga do próprio uniforme e afastou com cuidado os fios de cabelo que tinham grudado nas bochechas úmidas. Que tal a gente fazer um trato aqui agora? Você experimenta comer uma coisinha bem pequenininha hoje, só um pouquinho sem pressão nenhuma. E amanhã a gente senta de novo, e você pode me contar tudo sobre sua mãe. Como ela era, do que ela mais gostava, as coisas que vocês faziam juntos, os lugares que vocês iam, as músicas que ela cantava, as histórias que ela contava. Assim, ela continua viva para sempre nas suas memórias e nas histórias que você vai guardar, e um dia contar para outras pessoas. O que você acha dessa ideia? Lucas ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos, pensando naquela proposta. Os segundos foram passando devagar, e Lívia não apressou. Apenas esperou pacientemente, dando todo o tempo do mundo para que o menino tomasse a decisão sozinho. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade inteira, Lucas finalmente acenou com a cabeça. De forma quase imperceptível, mas estava lá. Então vamos com calma, disse Lívia, se levantando e estendendo a mão. Lucas olhou para a mão estendida por alguns segundos e então colocou sua mão pequena e fria dentro da mão de Lívia. Eles desceram as escadas juntos, devagar, porque Lucas estava fraco e precisava segurar firme no corrimão para não cambalear. Quando chegaram na cozinha, Lívia puxou uma cadeira da mesa pequena, que ficava perto da janela, e ajudou Lucas a sentar. Ela preparou uma tigela pequena de porcelana branca, com caldo de frango bem leve e quentinho, que tinha sobrado do almoço, acrescentando algumas gotas de limão fresco e um pouquinho de salsinha picada para dar um gosto melhor. Colocou ao lado um copo pequeno com água fresca e sentou Lucas à mesa, posicionando a tigela na frente dele com uma colher ao lado. O menino olhou para a comida com uma expressão de pavor absoluto, como se estivesse olhando para algo perigoso. As mãos começaram a tremer violentamente sobre a mesa. Pode ir devagar, não tem pressa nenhuma. Uma colherada só uma mesmo. Você consegue. Lucas pegou a colher com a mão trêmula, tanto que quase deixou cair, mas conseguiu segurar. Levantou a colher até a tigela e pegou um pouco do caldo. Levantou devagar até a boca, enquanto Lívia segurava a respiração sem piscar. Os lábios pálidos e rachados de Lucas se abriram lentamente, deixando a colher entrar. Ele tomou o caldo e engoliu com uma dificuldade enorme, como se o corpo tivesse esquecido completamente como fazer aquilo. Fechou os olhos com força e ficou parado, esperando. Lívia observava atenta, pronta para agir, caso algo desse errado. Os segundos passaram lentos. Lucas não vomitou. O caldo ficou lá dentro.
Ele abriu os olhos devagar e olhou para Lívia com uma expressão de surpresa misturada com alívio. Consegui, sussurrou com a voz rouca. Conseguiu sim, e eu estou muito orgulhosa de você, disse Lívia com os olhos marejados de emoção, tentando segurar as lágrimas. Lucas olhou para a tigela de novo e, depois de respirar fundo, tomou mais uma colherada, e depois outra, e mais outra. Os movimentos eram lentos e difíceis, mas ele estava comendo. Estava realmente comendo depois de 14 dias de jejum completo. No final de uns 20 minutos, ele tinha conseguido tomar metade da tigela. Não era muito, mas era alguma coisa. Era um começo. Era uma porta se abrindo. Quando Helena voltou das compras carregando sacolas pesadas e encontrou Lívia e Lucas sentados juntos na cozinha com a tigela pela metade, ela quase deixou tudo cair no chão. Ficou parada na porta com a boca aberta, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Ele comeu? Perguntou com a voz falhando. Comeu sim, respondeu Lívia sorrindo. Helena colocou as sacolas no chão e levou a mão ao peito, visivelmente emocionada. Ela trabalhava naquela casa havia mais de 5 anos e tinha visto Lucas crescer desde pequenininho. Ver o menino naquele estado era doloroso demais. Graças a Deus, murmurou. Quando Adriano chegou em casa às 8 da noite, como fazia todos os dias, encontrou Helena na cozinha preparando o jantar. Ele estava com a gravata afrouxada, o paletó amassado debaixo do braço, o cabelo bagunçado e os olhos vermelhos de cansaço. Como foi o dia? Perguntou com a voz sem vida, colocando o paletó sobre o encosto de uma cadeira. Diferente, respondeu Helena com um tom estranho que fez Adriano parar no meio do movimento. Diferente como? Perguntou franzindo a testa. Helena parou o que estava fazendo e se virou completamente para ele, encarando-o nos olhos. O Lucas comeu. Adriano ficou completamente paralisado, as palavras ecoando na cabeça dele sem fazer sentido. O quê? Como assim? O Lucas comeu, Adriano. De verdade. A nova funcionária, a Lívia, que começou hoje de manhã, conseguiu fazer ele comer. Não foi muito, só um pouco de caldo, mas ele comeu. Ele colocou comida para dentro depois de 14 dias. Adriano sentiu as pernas fraquejarem, largou tudo e subiu as escadas correndo 2 degraus de cada vez, quase tropeçando no caminho. Adriano abriu a porta do quarto de Lucas com força e o encontrou deitado na cama, dormindo de lado, abraçado a um ursinho de pelúcia velho. Ele se aproximou devagar, tentando não fazer barulho, e sentou com cuidado na beirada da cama. Ficou ali apenas olhando para o filho e percebeu que, de fato, o rosto dele tinha um pouco mais de cor do que tinha de manhã, quando Adriano havia passado rapidamente pela porta antes de sair para trabalhar. As bochechas não estavam tão fundas. Os lábios estavam menos pálidos. Ele estendeu a mão trêmula e tocou de leve no cabelo do menino, afastando alguns fios do rosto. Uma onda enorme de alívio, misturada com uma culpa devastadora, tomou conta dele. Tinha se afastado tanto do próprio filho nos últimos meses que nem sabia mais como chegar perto. Não sabia mais como ser pai. Tinha se perdido completamente na própria dor e esquecia que Lucas estava sofrendo tanto quanto ele, talvez até mais. Ficou ali por longos minutos, apenas observando a respiração tranquila do filho, até que finalmente se levantou e desceu de volta. Foi direto para a cozinha, onde encontrou Lívia terminando de lavar a louça do jantar. Ela se virou quando ouviu os passos e secou as mãos no pano de prato. Você fez o Lucas comer, disse Adriano sem rodeios, parando no meio da cozinha. Ele tomou um pouco de caldo, sim, respondeu Lívia com simplicidade. Sabe como? Como você conseguiu isso? Médicos caríssimos, especialistas renomados, profissionais com anos de experiência passaram por aqui e ninguém conseguiu fazer ele colocar uma colher de comida na boca. Como você conseguiu logo no primeiro dia? Lívia respirou fundo, juntando coragem para falar a verdade. Eu simplesmente conversei com ele. Sentei ali no chão do quarto e deixei ele falar sobre a mãe dele. Deixei ele chorar tudo que estava segurando lá dentro há tanto tempo. Deixei ele expressar a dor sem julgar, sem pressionar, sem tentar consertar nada. E só depois disso ofereci a comida,
sem pressão nenhuma. Ele não precisa de médico agora. Ele precisa de alguém que realmente o ouça, que o veja, que o faça se sentir menos sozinho. As palavras acertaram Adriano como um soco direto no estômago, tirando todo o ar de seus pulmões. Ele passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos cansados. Eu não sei fazer isso. Eu não sei como lidar com tudo isso. Toda vez que olho para ele, eu vejo minha esposa em cada traço, em cada gesto, em cada expressão. E a dor é tão grande que eu simplesmente não consigo ficar perto. Eu fujo. Sou um covarde que foge do próprio filho. Ele precisa de você desesperadamente, Adriano. Ele não precisa que você seja perfeito. Só precisa que esteja presente. Hoje ele me disse que acha que você não gosta mais dele, que acha que você culpa ele pelo que aconteceu, que acha que está completamente sozinho no mundo. As palavras fizeram Adriano cambalear. Ele se apoiou na bancada e fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Meu Deus, ele acha isso. Ele realmente acha que eu não o amo? Foi o que ele disse. Eu sou um péssimo pai. Sou o pior pai que poderia existir, não é? Não, o Senhor só está perdido na própria dor. Mas ainda dá tempo de achar o caminho de volta para ele. Ainda dá tempo de consertar isso. Adriano olhou para Lívia através das lágrimas e, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente do vazio que o consumia. Sentiu um fiapo minúsculo de esperança. Você pode continuar ajudando ele, por favor? Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, respondeu Lívia com sinceridade. Nos dias seguintes, a rotina da casa começou a mudar aos poucos. Lucas continuou comendo pequenas porções em horários regulares. Lívia preparava as refeições com muito carinho, escolhendo alimentos leves e nutritivos, e sempre sentava com o menino à mesa para fazer companhia e conversar. Lucas, aos poucos, começou a se abrir e a contar histórias detalhadas sobre a mãe. Falava sobre os passeios que faziam todo sábado no parque, onde compravam pipoca e ficavam vendo os patos no lago. Falava sobre as músicas que a mãe cantava enquanto cozinhava, fazendo vozes engraçadas que o faziam rir até doer a barriga. Falava sobre os livros que liam juntos todas as noites antes de dormir, sempre inventando vozes diferentes para cada personagem. Lívia ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo junto, se emocionando junto, e às vezes dividia suas próprias histórias sobre o marido que tinha perdido há 5 anos. Contava como tinha sido difícil no começo, mas que com o tempo a dor havia ficado mais suportável, embora nunca tivesse desaparecido completamente. Os dois criaram um vínculo silencioso, porém extremamente profundo, construído sobre a compreensão mútua da dor da perda. Adriano observava tudo de longe, sem coragem de se aproximar. Chegava do trabalho mais cedo do que costumava e ficava parado na porta entreaberta do quarto, ouvindo as conversas entre Lívia e Lucas, sentindo o peito apertar a cada palavra. Numa noite, depois de ficar quase 1 hora ouvindo escondido, ele finalmente reuniu toda a coragem que tinha e bateu na porta. Os dois pararam de conversar e olharam na direção do som. "Posso entrar?" perguntou Adriano com a voz insegura e trêmula. Lucas olhou para Lívia, que assentiu com um sorriso encorajador. O menino respirou fundo. "Pode", disse baixinho, mas foi o suficiente. Adriano entrou devagar e ficou parado perto da porta, sem saber o que fazer com as mãos. Lívia percebeu a tensão e apontou para o chão ao lado da poltrona. "Pode sentar aqui com a gente, se quiser", disse com gentileza. Adriano olhou para o espaço no chão e, pela primeira vez em muito tempo, não fugiu. Abaixou-se com um pouco de dificuldade e se sentou ali, cruzando as pernas de maneira desajeitada, já que fazia anos que não sentava no chão. Lucas o observava de soslaio, sem saber como reagir. Eu queria ouvir também as histórias da mamãe", disse Adriano com a voz embargada. Lucas ficou em silêncio por longos segundos, até que finalmente começou a falar devagar, contando sobre o dia em que foram ao zoológico e viram os elefantes bem de perto. No começo, tudo era estranho e extremamente desconfortável, com pausas longas e silêncios pesados. Mas aos poucos Adriano começou a participar também. Contou sobre o dia em que conheceu a esposa num café,
onde ela derrubou o café quente nele sem querer e ficou tão sem graça que insistiu em pagar a lavanderia, e eles acabaram conversando por horas. Contou sobre o pedido de casamento desastroso que tinha planejado em um restaurante chique, mas que deu errado, porque o anel caiu no chão e rolou para debaixo da mesa de outra pessoa. Contou sobre o dia em que Lucas nasceu e como ele tinha chorado feito criança quando o segurou pela primeira vez. Lucas ouvia com os olhos arregalados e brilhantes, como se estivesse descobrindo tesouros escondidos sobre a própria família. A mamãe realmente derrubou café em você? Perguntou Lucas, quase sorrindo. Derrubou sim, e era café bem quente. Queimou pra caramba, mas valeu cada segundo porque foi assim que consegui falar com ela. Lucas deu uma risadinha baixa. Era o primeiro som de alegria que ele soltava em meses. O coração de Adriano quase explodiu. Darcy Cardis. As semanas passaram e a rotina continuou mudando cada vez mais. Lucas voltou a comer refeições completas, com frutas, legumes, proteínas e carboidratos. Ganhou um pouco de peso e suas bochechas começaram a ficar menos fundas. Saiu do quarto e passou a explorar a casa de novo. Voltou a brincar com seus brinquedos, a desenhar, a ver televisão. Adriano passou a trabalhar menos horas e fazia questão de jantar em casa todos os dias, sentado à mesa com Lucas e Lívia. Eles conversavam sobre o dia, sobre pequenas coisas do cotidiano, sobre planos para o fim de semana. A casa, que antes parecia um túmulo silencioso, começou a ter vida de novo. Lívia continuava ali, não apenas como empregada, mas como parte essencial e insubstituível daquela família quebrada, que estava lentamente se reconstruindo, pedaço por pedaço. Numa tarde ensolarada de sábado, Lucas estava brincando no jardim enorme, correndo descalço pela grama e perseguindo borboletas amarelas que voavam entre as flores. Adriano chamou Lívia para conversar em particular, e os dois ficaram parados na varanda de madeira, observando o menino brincar. Eu não sei como agradecer tudo o que você fez pelo meu filho. Por nós dois, na verdade, disse Adriano, sem tirar os olhos de Lucas. Eu só fiz o que qualquer pessoa com um pouco de coração e empatia faria, respondeu Lívia modestamente. Não, você fez muito mais do que isso. Você devolveu a vida para ele. Você trouxe meu filho de volta e também me trouxe de volta de algum jeito. Você me mostrou que eu ainda podia ser pai dele, disse Adriano. Lívia sorriu, olhando Lucas girar com os braços abertos no jardim. Ele é um menino incrível. Só precisava de alguém que realmente enxergasse a dor que estava sentindo e desse espaço para essa dor existir, sem tentar apagá-la. Adriano ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando o filho brincar. Depois virou-se diretamente para Lívia. Eu queria te pedir uma coisa importante. Pode falar sem medo, respondeu ela. Fica aqui com a gente. Não como empregada que trabalha e vai embora no fim do dia. Fica como parte dessa família. O Lucas precisa de você de um jeito que eu nem consigo explicar. E eu... Ele parou como se as palavras fossem pesadas demais. Eu também preciso de você aqui. O coração de Lívia acelerou, batendo descompassado no peito. Ela olhou para Lucas, que agora estava agachado observando algo no chão. E depois olhou de volta para Adriano, que a encarava com uma sinceridade profunda, vulnerável, rara. Eu não sei se isso é uma boa ideia, disse ela, hesitante, mordendo o lábio. Por que não seria? Perguntou Adriano, dando um passo na direção dela. Porque eu vim para cá apenas para trabalhar, e agora tudo está diferente, confuso. Não quero atrapalhar nada do que está sendo construído aqui. Adriano deu mais um passo, ficando bem perto. Você não está atrapalhando absolutamente nada. Você está consertando tudo que estava quebrado. Você está salvando a gente. Lívia ficou em silêncio. O vento suave da tarde balançava seu cabelo e trazia o cheiro das flores do jardim. Ela jamais imaginou que aquele trabalho temporário, que aceitara por pura necessidade, se transformaria em algo tão profundo e significativo. Olhou para as mãos calejadas de tantos anos de trabalho duro e depois para Lucas, que agora observava uma joaninha na grama com um sorrisinho encantado. Preciso pensar sobre isso com calma, disse finalmente,
sentindo o coração forte demais. Adriano assentiu, entendendo. Claro, sem pressa. Só queria que você soubesse que tem um lugar aqui com a gente, se quiser ficar. Um lugar de verdade. Nos dias seguintes, Lívia continuou trabalhando normalmente, mas algo tinha mudado no ar da casa. Havia uma tensão boa, uma expectativa silenciosa entre ela e Adriano. Os olhares duravam um pouco mais. Quando se cruzavam nos corredores, havia sorrisos discretos, diferentes. As conversas no fim da tarde, depois que Lucas dormia, foram ficando mais longas, mais íntimas, mais profundas. Adriano contou como construiu a empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia, abrindo mão de finais de semana e feriados. Contou das vezes em que quase desistiu porque parecia impossível competir com empresas maiores. Falou da alegria enorme que sentiu quando finalmente conseguiu dar uma vida confortável para a esposa e para Lucas. Contou dos medos de fracassar como pai, agora que estava sozinho, sem ter com quem dividir decisões difíceis. Falou sobre as noites em que acordava suado e tremendo, revivendo o acidente em câmera lenta sem conseguir impedir nada. Lívia ouviu tudo com atenção genuína e também contou suas histórias. Falou de como foi devastador recomeçar do zero após perder o marido, seu companheiro desde a adolescência. Falou dos trabalhos duros e mal pagos que precisou fazer para sobreviver, limpando casas, lavando roupas, cuidando de idosos. Contou sobre a solidão profunda de não ter família por perto, já que seus pais tinham falecido cedo e ela não tinha irmãos. Falou sobre como aprendeu a encontrar força dentro de si quando parecia que o mundo inteiro tinha desabado. Eles se conectaram pelas feridas, e aos poucos, aquelas feridas começaram a doer menos quando estavam juntos. E Kawasmasin massas uma noite, depois de colocar Lucas para dormir cantando baixinho uma música de ninar, Lívia estava na cozinha preparando chá de camomila quando Adriano apareceu na porta. Ele tinha acabado de tomar banho. O cabelo castanho escuro ainda úmido caía sobre a testa. Usava roupas confortáveis de casa e parecia menos tenso do que o normal. "Posso fazer companhia?" perguntou ele, encostado no batente com as mãos nos bolsos. "É claro que pode", respondeu Lívia pegando outra xícara. Eles se sentaram à mesa pequena da cozinha, um de frente para o outro, conversando sobre coisas simples, até que Adriano tocou no assunto que engasgava na garganta dele há dias. "Você já pensou no que eu pedi sobre ficar aqui?" Lívia mexeu o chá com a colher, olhando o vapor subir em espirais. "Pensei. Muito. E a verdade é que eu estou com medo." "Medo de quê?" perguntou Adriano, inclinando-se para a frente. "Medo de estragar o que está funcionando tão bem. O Lucas está melhorando tanto, e também tenho medo de me apegar demais a vocês dois e depois ter que ir embora por algum motivo. Não sei se eu aguento outra perda." Adriano estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela, entrelaçando os dedos com cuidado. "Eu não vou te mandar embora nunca, e o Lucas já está completamente apegado a você, de um jeito que eu nunca vi ele se apegar a ninguém antes. E eu também estou." Os olhos de Lívia arderam. Ela piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. "Isso tudo está acontecendo rápido demais. Faz só alguns meses que eu cheguei aqui." "Eu sei. E você não precisa decidir nada agora. Só fica mais um pouco, sem pressão. Vamos ver onde isso vai dar." Ela olhou nos olhos castanhos dele e encontrou sinceridade pura. "Está bem. Eu fico mais um tempo." O sorriso que surgiu no rosto de Adriano iluminou a cozinha inteira. Ele apertou sua mão, e os dois ficaram ali em silêncio confortável, apenas existindo juntos. Os meses passaram, e a dinâmica da casa mudou completamente, mas de forma natural. Lucas voltou a estudar com professores particulares porque ainda não estava emocionalmente pronto para a escola presencial. Ria novamente com vontade. Brincava com os brinquedos que estavam abandonados. Fazia planos animados para o futuro. Falava constantemente sobre querer ser veterinário quando crescesse, porque amava todos os tipos de animais. Lívia ajudava Lucas com as lições de matemática e português, sentando ao lado dele com paciência infinita. Preparava seus lanchinhos favoritos,
cortando sanduíches em formatos engraçados. Adriano reduziu drasticamente as horas no escritório e passou a trabalhar mais dias de casa, usando o escritório da mansão para ficar perto do filho. Criaram tradições novas. Noite de cinema toda sexta-feira. Pipoca com manteiga feita juntos. Domingos sagrados reservados para passeios em família. Parque, zoológico, museu de ciências ou qualquer lugar que Lucas quisesse conhecer. A casa enorme, antes um mausoléu frio, transformou-se num lar vivo, acolhedor, cheio de risos e conversas animadas. Cheio de vida outra vez. Helena observava todas aquelas mudanças com um sorriso discreto no rosto e comentou várias vezes, em particular com Lívia, como absolutamente tudo tinha mudado para melhor desde que ela havia chegado naquela casa. Certa manhã de domingo, ensolarada e fresca de primavera, Adriano acordou bem cedo, antes de todo mundo, e preparou um café da manhã completo e especial. Panquecas fofinhas, frutas frescas cortadas, ovos mexidos cremosos, torradas douradas e crocantes, e suco de laranja espremido na hora. Quando Lívia e Lucas desceram as escadas juntos, conversando, e viram a mesa toda arrumada e cheirando maravilhosamente bem, ficaram completamente surpresos. "O que é tudo isso?" perguntou Lívia, impressionada com a quantidade de comida. "Eu quis fazer algo especial porque hoje é um dia muito importante", respondeu Adriano, com um sorriso orgulhoso do próprio trabalho. "Por quê? O que tem de especial hoje?" perguntou Lucas, sentando à mesa com os olhos brilhando de curiosidade. "Porque faz exatamente 3 meses que você voltou a comer de verdade", explicou Adriano. "E hoje a gente vai comemorar isso como merece." Lucas sorriu largo, mostrando os dentes mais brancos e fortes, agora que estava se alimentando direito e tomando vitaminas. Eles comeram juntos, conversando de forma animada e rindo de piadas bobas. Depois, Adriano anunciou que tinha preparado uma surpresa grande. Levou os dois até a garagem enorme onde, no lugar do carro preto de sempre, havia outro veículo, maior e mais confortável. "A gente vai fazer uma viagem pequena hoje, para um lugar especial", disse ele, abrindo as portas. Entraram no carro, e Adriano dirigiu por quase 2 horas pela estrada que saía da cidade, passando por plantações verdes e pequenas vilas, até chegarem a uma propriedade linda, cercada por árvores altas e com um pequeno lago de águas claras nos fundos. No centro, havia uma casa de campo aconchegante, de madeira e pedra, com varanda ampla e jardim florido. Lucas desceu correndo, empolgado para explorar cada cantinho daquele lugar novo. "De quem é essa casa tão bonita?" perguntou Lívia, admirando a construção que parecia saída de um filme. "É minha", respondeu Adriano. "Comprei há alguns anos para descansar nos fins de semana, mas nunca usei direito. Achei que estava na hora de criar memórias boas aqui, com as pessoas que eu amo." Eles passaram o dia inteiro ali. Lucas brincou nas margens do lago, pegando girinos pequeninos com as mãos e procurando pedrinhas coloridas no fundo raso. Fizeram um piquenique grande na grama macia, com sanduíches variados, frutas doces e limonada gelada. Exploraram trilhas entre as árvores, viram esquilos pulando de galho em galho e pássaros coloridos cantando. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja intenso, rosa suave e roxo profundo, eles se sentaram juntos na varanda de madeira. Lucas, cansado da aventura, encostou a cabeça no ombro de Lívia, quase dormindo ali mesmo. "Eu queria falar uma coisa muito importante para vocês dois", disse Adriano, olhando para os dois que agora eram seu mundo inteiro. Lívia levantou os olhos para ele, atenta a cada palavra. "Esses últimos meses foram, sem dúvida nenhuma, os melhores que eu tive desde que perdi minha esposa. Vocês dois me trouxeram de volta para a vida de um jeito que eu nem achava mais possível", disse Adriano. Ele fez uma pausa longa, respirando fundo e juntando coragem. "Eu me apaixonei por você, Lívia. Me apaixonei de verdade." O coração de Lívia disparou tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvir. Ela não esperava aquilo, não daquela forma tão direta, honesta e vulnerável. "Adriano, eu... não sei o que dizer. Deixa eu terminar", pediu ele, quase sussurrando.
antes que eu perca a coragem. Ele continuou. Eu sei que tudo começou de um jeito completamente diferente, e talvez seja cedo demais para dizer isso em voz alta, mas eu não consigo mais guardar aqui dentro. Você me mostrou que é possível ser feliz de novo, que dá para reconstruir uma vida sem apagar quem a gente perdeu. Você me ensinou a ser pai outra vez, quando eu tinha esquecido como fazer isso. Você salvou meu filho quando ninguém mais conseguiu chegar perto dele. E no meio de tudo isso, sem eu perceber, você também salvou a mim. Lívia sentiu seu peito estremecer. Adriano respirou fundo. Eu não estou pedindo uma resposta agora. Não quero pressionar você. Só queria que você soubesse exatamente o que eu sinto. Lucas, que parecia quase dormindo, abriu os olhos completamente e olhou para Lívia com aqueles olhos grandes e sinceros. Eu também quero muito que você fique para sempre aqui com a gente. E nunca vá embora, disse ele com a voz sonolenta, mas completamente sincera. As lágrimas escorreram dos olhos de Lívia antes mesmo que ela pudesse tentar controlar. Ela tinha passado tantos anos sozinha, carregando toda a dor do mundo, lutando para sobreviver, que tinha esquecido como era ser importante para alguém, como era ser amada, como era pertencer a um lugar. Finalmente, com a voz trêmula, ela disse: Eu também me apaixonei por você, Adriano. Tentei evitar porque tinha medo de me machucar de novo, mas não consegui. E eu amo esse menino aqui como se tivesse saído de mim, completou, acariciando o cabelo de Lucas com todo o carinho do mundo. Adriano se levantou rapidamente e estendeu a mão para ela. Lívia segurou sua mão e se levantou também, com as pernas bambas. Eles ficaram ali, um de frente para o outro, enquanto Lucas observava tudo com um sorriso bobo no rosto. Então, fica com a gente de verdade. Para sempre. Não como empregada que vai e volta. Fica como família, disse Adriano, a voz completamente embargada. Lívia sorriu entre lágrimas. Eu fico. Eu quero ficar. Adriano puxou Lívia para um abraço apertado, forte e cheio de sentimento. E Lucas se levantou num pulo, abraçando as pernas dos dois com toda a força que tinha. Ficaram assim entrelaçados, por longos minutos, apenas sentindo aquele momento perfeito, sem pressa de terminar. Quando voltaram para a cidade naquela noite, já era tarde, e Lucas dormiu a viagem inteira no banco de trás, enrolado num cobertor. Ao chegarem na mansão, Adriano o carregou cuidadosamente no colo para não acordá-lo. Ele e Lívia trabalharam juntos para tirar os sapatos do menino, trocar sua roupa e colocá-lo na cama confortável, cobrindo-o com o edredom favorito. Ele está tão diferente do menino que eu conhecia há meses, sussurrou Adriano, olhando para o filho dormindo tranquilamente com a respiração calma. Ele só precisava saber que não estava sozinho no mundo, respondeu Lívia, ajeitando o cabelo de Lucas sobre o travesseiro. Que ainda tinha pessoas que se importavam de verdade com ele. Eles saíram do quarto, fechando a porta devagar, e ficaram parados no corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca vinda da escada. Obrigado por absolutamente tudo que você fez por nós, disse Adriano, pegando a mão de Lívia. Você não precisa me agradecer, respondeu ela com sinceridade, porque eu também ganhei muito com tudo isso. Eu ganhei uma família inteira. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou suavemente. Foi um beijo lento, cheio de promessas de recomeços e de esperança de dias melhores. Quando se separaram, os dois sorriam como adolescentes. Os meses continuaram passando rápido e a relação entre eles foi se consolidando naturalmente, sem pressa, mas com a certeza de que aquilo era real. Lucas reagiu com alegria pura ao ver o pai feliz de novo e Lívia sendo carinhosa com ele. O menino adorava quando os três faziam coisas juntos. Ele começou a chamar Lívia de madrinha, porque ainda não estava totalmente pronto para usar outra palavra. Mas, para qualquer pessoa, ficava claro que o amor que Lucas sentia por ela era profundo, sincero e imenso. Lívia se mudou oficialmente para a mansão, ocupando um dos quartos de hóspedes espaçosos, que foi todo reformado e decorado do jeito que ela gostava. Cores claras, móveis confortáveis, luz suave. Ela continuou cuidando da casa porque gostava disso, mas também assumiu partes administrativas,
organizando contas, compromissos e ajudando Adriano com documentos menos importantes da empresa. Helena ficou genuinamente feliz com a companhia constante e as duas se tornaram amigas verdadeiras, de conversas longas e confidências. Um ano inteiro depois de Lívia ter entrado pela primeira vez naquela mansão, carregando apenas uma sacola velha e muito medo de ser mandada embora, Adriano organizou um jantar especial, elegante, íntimo e cheio de significados. Chamou apenas as pessoas mais próximas da família, e no meio da refeição, quando todos conversavam animadamente, ele pediu a palavra batendo levemente no copo. Eu queria fazer um brinde importante, disse Adriano levantando a taça de vinho. Todos na mesa levantaram as taças também. Há exatamente um ano, esta casa estava completamente vazia, continuou ele. Mesmo cheia de móveis caros, ela era só silêncio e dor. Hoje esta casa está cheia de verdade, cheia de amor, cheia de vida. Ele olhou diretamente para Lívia. Lívia, você chegou aqui para trabalhar, mas ficou porque descobrimos que você pertence a este lugar. Você trouxe luz para um lar mergulhado em escuridão. Eu quero passar o resto da minha vida agradecendo por você ter aparecido. Em seguida, Adriano se virou para Lucas, que estava sentado ao lado dele, de camisa social, cabelo arrumadinho e os olhos brilhando, atentos. Lucas, disse Adriano com a voz firme, mas embargada, eu queria te perguntar uma coisa muito importante. Aqui, na frente de todas as pessoas que amam a gente, você me daria sua permissão e sua bênção para eu pedir a Lívia em casamento? Os olhos de Lucas se arregalaram enormes e logo se encheram de lágrimas grossas de felicidade. Dou sim, pai. Dou muito, disse ele, sorrindo enquanto as lágrimas escorriam. Adriano então se ajoelhou ali mesmo, no salão iluminado diante de Lívia, que levou as mãos ao rosto, completamente surpresa e emocionada, sem acreditar no que estava acontecendo. Lívia, você aceita se casar comigo e oficializar de vez essa família linda que nós construímos juntos? Perguntou ele com a voz trêmula. Lívia não conseguiu falar. A emoção era grande demais, mas acenou várias vezes com a cabeça, chorando. Adriano tirou do bolso uma caixinha pequena, abriu e revelou um anel lindo de ouro com um diamante discreto. Colocou o anel no dedo dela, que tremia. Ele a puxou para um abraço forte enquanto todos aplaudiam. Lucas não aguentou e correu para se juntar ao abraço apertado dos dois. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia intimista e lindíssima, realizada no jardim florido da casa de campo, o lugar especial da família. Lucas foi o pajem oficial e carregou as alianças em uma almofadinha de cetim branco, com um orgulho e uma seriedade enormes. Quando Adriano e Lívia trocaram os votos, que eles mesmos haviam escrito, falando sobre superação de perdas, recomeços inesperados e sobre o amor verdadeiro que consegue nascer das cinzas mais escuras, não havia um único olho seco entre os convidados presentes. Depois da cerimônia emocionante, enquanto todos comemoravam com comida, bebida e dança, Lucas puxou Lívia para um canto mais reservado e tranquilo do jardim. Eu queria te falar uma coisa muito importante, disse o menino, que agora tinha anos completos, estava visivelmente mais alto e infinitamente mais saudável do que antes. Pode falar o que quiser, meu amor, respondeu Lívia. Eu sei que você não é minha mãe biológica e que ninguém jamais poderá substituí-la no meu coração, mas você também é muito, muito importante para mim, de um jeito diferente. Eu te amo do meu jeito. Será que um dia, quando eu estiver pronto, posso te chamar de mãe também? Não para esquecer da minha outra mãe, mas para poder ter 2 mães diferentes morando no meu coração. Lívia sentiu o mundo parar. Ela se ajoelhou ali mesmo na grama, ficando exatamente na altura de Lucas, com o vestido de noiva branco espalhado pelo chão verde, e segurou as mãos pequenas do menino entre as suas. Você pode me chamar exatamente do que quiser, e quando estiver completamente pronto. Não há pressa alguma, não existe jeito certo ou errado de fazer isso. Eu estarei ao seu lado sempre. Não importa como você me chame. Lucas abraçou-a com toda a força que tinha. Então, eu vou começar a te chamar de mãe a partir de agora mesmo, porque já estou pronto e já pensei bastante sobre isso. Então pode me chamar assim sempre que quiser.
disse, enquanto Lívia chorava intensamente de emoção. Obrigada por tudo, mãe, sussurrou ele baixinho, mais alto o suficiente para Lívia ouvir claramente. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, até que Adriano apareceu, procurando os dois, pois haviam sumido. Quando viu a cena emocionante, entendeu imediatamente o que havia acontecido e se juntou ao abraço sem dizer uma palavra. Os três ficaram ali, entrelaçados, sob a luz dourada do final de tarde. Assim que seu essence. A vida seguiu seu curso natural com altos e baixos, momentos difíceis como qualquer vida tem. Mas agora eles enfrentavam absolutamente tudo juntos, como uma unidade. Lucas cresceu forte e determinado, e nunca jamais esqueceu sua mãe biológica, que sempre teve um lugar especial e único guardado em seu coração. Mas também amou Lívia com toda a intensidade e dedicação que um filho pode amar uma mãe. Aprendeu cedo que é possível honrar e respeitar o passado, enquanto se constrói ativamente o futuro. Adriano se tornou um pai genuinamente presente e participativo, que nunca mais deixou o trabalho consumir todo o seu tempo e energia. Ele aprendeu que o verdadeiro sucesso não está apenas no dinheiro acumulado, mas nos momentos preciosos compartilhados, nas risadas sinceras e nos abraços apertados antes de dormir. Lívia, que chegara à mansão sem nada além de uma sacola velha e um coração profundamente machucado, encontrou não apenas um emprego temporário, mas uma família inteira que a acolheu de braços abertos e a amou incondicionalmente. Ela provou para si mesma e para o mundo que o amor verdadeiro não precisa de laços de sangue para existir, e que às vezes as pessoas certas aparecem exatamente nos momentos mais improváveis e inesperados. Anos depois, quando Lucas já era um adolescente de 15 anos, estudioso e responsável, dedicado a realizar o sonho antigo de se tornar veterinário e cuidar de animais, ele estava fazendo um trabalho importante da escola sobre pessoas inspiradoras que fizeram diferença. Escolheu sem hesitar escrever sobre Lívia. No texto longo e detalhado, escreveu que a verdadeira força não está em nunca cair ou nunca sofrer, mas em conseguir se levantar depois da queda e ainda ter energia e vontade de ajudar outros a se reerguerem. Escreveu também que família de verdade é quem escolhe ficar quando tudo desmorona ao redor. Que o amor pode nascer das formas mais inesperadas e surpreendentes. E que, às vezes, a pessoa que chega inicialmente apenas para arrumar e limpar a casa acaba arrumando e curando também os corações completamente partidos que moram dentro dela. Quando Lívia leu aquele texto inteiro, sentada confortavelmente na sala com Adriano ao seu lado, segurando sua mão, e Lucas esperando ansioso e nervoso pela reação dela, não conseguiu segurar as lágrimas que caíram livremente. Ela puxou o enteado, que há muito tempo já era filho legítimo de coração, para um abraço demorado e apertado, e agradeceu em silêncio por ter tido coragem, naquele dia distante, de aceitar aquele emprego que parecia impossível e assustador. Aquela noite tranquila, quando todos já estavam dormindo em seus quartos, Lívia ficou acordada sozinha na varanda de madeira, olhando as incontáveis estrelas brilhando no céu escuro e pensando profundamente em como a vida era imprevisível e surpreendente. Tinha entrado naquela mansão alguns anos atrás, apenas querendo desesperadamente ganhar algum dinheiro para pagar as contas atrasadas, e saíra de lá com uma família inteira e completa. Tinha chegado inicialmente para limpar e organizar a casa e acabou limpando e curando também as feridas invisíveis e dolorosas de duas pessoas que estavam completamente perdidas na própria dor, sem saber como sair dela. Adriano apareceu silenciosamente atrás dela, enrolado num cobertor, e a abraçou por trás com carinho, apoiando o queixo no ombro dela. "No que você está pensando aí sozinha?" perguntou baixinho. "Estou pensando em como absolutamente tudo mudou desde aquele primeiro dia em que cheguei aqui, tremendo de medo de ser mandada embora em 3 dias, como aparentemente todas as outras haviam sido. E agora o que você sente?" "Agora eu sei com absoluta certeza que estou exatamente onde deveria estar e onde sempre pertenço", respondeu ela. Ele beijou-a demoradamente na têmpora e ficaram ali parados,
abraçados, olhando juntos a noite estrelada e linda. Dentro da casa aquecida, Lucas dormia profundamente e tranquilo, sonhando acordado com o futuro brilhante, sabendo lá no fundo que, não importava o que viesse pela frente, nunca mais estaria sozinho ou desamparado. Ele tinha duas pessoas extraordinárias que o amavam incondicionalmente e completamente, e que sempre estariam firmemente ao seu lado em qualquer situação. A casa, que antes era fria e assustadoramente vazia, agora transbordava vida pulsante e amor verdadeiro e profundo. Exatamente o tipo de amor que não se compra com dinheiro, mas que se constrói cuidadosamente, com paciência infinita, compreensão mútua e coragem genuína de abrir o coração machucado, mesmo depois de tê-lo partido em 1000 pedaços. Provando definitivamente que os finais mais bonitos e emocionantes às vezes começam exatamente nos dias mais difíceis e sombrios, e que a esperança pode renascer e florescer até nos lugares mais improváveis, quando as pessoas certas se encontram no momento certo.